dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Está começando mais um podcast e hoje estamos aqui com Emerson Pérez, astrônomo. Pois vamos questioná-lo sobre o planetário, projeto que está tendo na Escola Luiz Eduardo Prado. Muito bem. Vamos. Eu sou a Tatá e vou começar com as perguntas. Eu queria saber quando e como surgiu a Urânia Planetária. Muito bem. A Urânia ela é um projeto da cidade lá de Florianópolis, em Santa Catarina. Né? Ela surgiu com a astrônoma Edna e ela começou com esse projeto em 2015. Depois o filho dela, o Tiago, é quem assumiu esse projeto 2016 para 2017. Então ele vem com esse projeto desde aquela época. Urânia tinha uma única unidade, né, que rodava ali Santa Catarina toda, uma partezinha ali do Rio Grande do Sul também, e isso desde 2015. E depois, conforme isso foi sendo divulgado, Instagram e um monte de lugares, muitas escolas aqui do estado de São Paulo ligavam lá para o Urânia, a gente quer o evento aqui em São Paulo, tal, mas não tinham como vir, né, a unidade lá de Florianópolis para cá para fazer o evento. Então aí a Urânia resolveu montar mais uma unidade aqui no estado de São Paulo, que eu assumi essa unidade há 2 anos e meio atrás. Então a gente inaugurou aqui a segunda unidade do Urânia, foi aqui no estado de São Paulo. Então eu rodo agora todo o estado de São Paulo. Hoje o Urânia já está com 13 unidades. Então a gente tem aí em vários estados, tem na região do Nordeste, tem aqui no Centro-Oeste, tem na região Sul, né? Então são 13 unidades rodando, só no estado de São Paulo são 3 unidades hoje, a minha mais 2. Né? A gente tem Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, tem muitos estados rodando Urânia hoje. Então esse projeto vem desde 2015 atendendo escolas principalmente, né? Mas também a gente faz evento de aniversários, eventos em condomínios, em shoppings, hotéis onde tem, né, colônia de férias, esse tipo de coisa. Mas a atividade principal sempre é com as escolas. Hoje em dia, qual é a maior dificuldade que vocês enfrentam? Acho que a dificuldade é, assim, para o trabalho do Urânia, a dificuldade são sempre as viagens, né? Que a gente gasta muito tempo na estrada com viagens, como a gente roda o estado todo, às vezes eu estou aqui no litoral, depois já vou lá para uma parte mais afastada. Então, essas são assim as dificuldades do dia a dia de uma viagem, né, normal que a gente tem, a logística de viagem, né, que a gente tem que fazer, tudo isso. As dificuldades pedagógicas, assim, que a gente enfrenta nas escolas, muitas escolas, são a questão de, assim, o interesse dos alunos, né? Muitos alunos têm muito interesse, a astronomia é uma ciência que desperta muito interesse, então essa dificuldade, assim, de muitas escolas que às vezes estão em zonas mais afastadas dos centros urbanos, então eles têm essa dificuldade de buscar assuntos e o planetário acaba suprindo essa dificuldade, porque você leva o planetário até a escola. Muitas escolas, a gente sabe que infelizmente, nosso país que é dimensões continentais aí, a gente tem muitas escolas que não teria condições de ir com seus alunos num planetário, né? Até por distâncias e também financeiramente, né? Então esse projeto do Urânia, ele supre essa dificuldade que as escolas têm por levar o planetário até a escola. Então, os alunos a escola não tem que se preocupar em ter que tirar o aluno da escola para ir para o local, viajar, a responsabilidade que se tem com isso, né? Com os alunos, dependendo da faixa etária, isso é muito complicado. Então, o Urânia supre essa dificuldade que as escolas têm, essa parte pedagógica, né? E também, além de toda a parte de logística que você supre a parte financeira também, em muito aspecto, porque para a escola compensa muito mais levar o Urânia até a escola do que a escola ir a um planetário fixo, né? Então, financeiramente, até para a escola também isso ajuda, porque ela tem condições, mesmo áreas mais carentes, muitas vezes, de levar o planetário até ela do que ela ter que sair de lá para ir no planetário fixo. Qual é a faixa etária de idade que mais se interessa por astronomia? Assim, todas as faixas se interessam. Tem alunos, né, que se interessam sempre, mas vamos dizer assim,
a maioria dos alunos, tá? Porque você tem alunos de ensino médio que adora astronomia, que vai no planetário, ama, alunos do Fundo 2, do Fundo 1, até da educação infantil. E faculdades também, né? A gente trabalha com faculdades também. Mas o interesse mais geral, vamos dizer assim, os que mais curtem, os que mais participam da sessão, né? Sempre são os alunos do Fundamental 1. Né? Então, os alunos, até pela sessão do Fundamental 1 ser mais lúdica, né? Ser mais de caráter mais ali participativo com eles, né? Fundamental 2, ensino médio, já são sessões mais caráter de aula, de informações mesmo, né? Então, a do Fundamental 1 também, claro, tem essas informações todas, mas de uma maneira mais brincando com eles, mais lúdicas. Então, o interesse dos alunos, assim, a participação dos alunos do Fundamental 1 sempre acaba sendo maior, né? Essa satisfação deles com a sessão, né? Então, acaba sendo maior sempre no Fundamental 1. Qual que, agora uma pergunta não sobre só a Urânia, mas em Caraguá, qual é o melhor lugar para você observar as estrelas ao mundo? Olha, vocês aqui têm o privilégio de estar na praia, né? Você tem o litoral, então sempre o litoral, dependendo da praia que você for aqui, eu não conheço todas as praias aqui de Caraguá, mas acredito que deve ter alguma praia um pouco mais afastada, né, do centro urbano, então você tem uma luminosidade, né, menor ali, das luzes da cidade, então com certeza regiões litorâneas, você tem a praia, você sempre tem um ponto bom de observação do céu, assim como, por exemplo, regiões que estão em regiões montanhosas, como por exemplo ali sul do estado de Minas Gerais, tem muitas cidades que estão montanhosas, também é muito bom para poder observar. Mas aqui em Caraguatatuba, com certeza vocês têm pontos em algumas praias que tem um céu muito bom, aí diferentemente do que infelizmente é, por exemplo, a cidade de São Paulo, né, que por mais onde você for ali, mesmo bairro fora do centro da cidade, você ainda tem uma luminosidade muito grande, que você tem um céu muito pobre de estrelas por causa dessa luminosidade. Eu queria perguntar para o senhor, como o senhor falou que o projeto atende a várias unidades e vários graus de ensino, Sim. se tem muitas modificações de um grau de ensino para outro, tipo fundamental para faculdade, etc. Sim, tem. A gente tem aí um cardápio de sessões bem variados por causa disso, né? Às vezes mesmo dentro do Fundamental 1, muitas vezes a gente usa sessões diferentes, tipo até o 3º ano do Fundamental 1 a gente usa uma determinada sessão, 4º e 5º ano a gente já pode usar outra quando a escola escolhe. Mesmo dentro aí do Fundamental 2 também pode ser feito dessa forma, se o professor desejar assim, ele olha as sessões que tem, ele escolher alguma sessão que às vezes ele está trabalhando um determinado tema com a turma dele, ele quer aquele tema mais específico, sobre satélites, por exemplo, né? A gente tem sessões assim, direcionadas com temas específicos, tem sessões mais abrangentes, né? Com temas mais variados aí, para poder também sanar todas essas idades, todos esses anos dentro de uma mesma, do mesmo nível ali, né? Mas nós sempre também mudamos as sessões, né? Todos os anos, ou seja, por exemplo, se a gente retornar aqui no colégio com vocês o ano que vem, vocês gostaram, querem novamente. O ano que vem, a gente voltando, vocês vão ver uma programação totalmente diferente. Mesmo Fundamental 2 e o pessoal da escola que vai vir aqui vizinha do Fundamental 1 também, que vão estar assistindo hoje, se volta o ano que vem, as sessões sempre são mudadas. E todas as sessões, quando são produzidas por vários planetários, né, elas sempre têm uma preocupação de se enquadrar dentro das normas da BNCC. Tá, para cada faixa etária. Então, por exemplo, vocês assistiram a sessão hoje, vocês viram que muitos temas que está ali se identificou com algumas matérias que vocês já estudaram, seja dentro de geografia, de ciências em geral, mas em biologia ou história, né? Então, você sempre vai identificar temas ali que está dentro da área de estudo de vocês. Voltando a uma resposta da pergunta do início, o senhor falou que você assumiu a unidade de São Paulo. O senhor assumiu sozinho? Foi você que escolheu assumir de São Paulo? Então, eu fui convidado pelo Projeto Urânia, né, para estar assumindo essa unidade aqui em São Paulo, já que eles queriam inaugurar uma unidade aqui em São Paulo para poder realmente atender os colégios daqui de São Paulo, do estado todo, né, porque a procura era muito grande. Então, aí eu acabei recebendo esse convite do Urânia, 2 anos e meio atrás. Eu estava trabalhando num outro planetário observatório fixo, né?
E aí, como eu já tinha tido essa experiência com planetário itinerante, alguns anos atrás, que eu tive um planetário meu, mesmo próprio, itinerante, então eu já conhecia como que é o trabalho, né, de estrada, né, de logística, de tudo isso. E aí eu fui, então, recebi esse convite, fui conhecer o Urânia, lá o projeto Urânia pessoalmente, lá em Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, para conhecer o projetor, conhecer, né, as cúpulas, tudo certinho, as sessões. E o que assim, me chamou muita atenção nesse projeto desde o início é a qualidade de projeção, né, que o Urânia tem, investe muito em qualidade de projeção, ou seja, os projetores Urânia são projetores 4K, são projetores que têm uma qualidade de imagem muito boa, né? E essa gama de sessões que a gente tem, não é toda empresa de planetário itinerante que trabalha com essa variedade de sessões tão grande como nós temos, né? Muitas empresas, infelizmente, acabam tendo, assim, às vezes, uma sessão para todas as faixas etárias, né? Então, acaba nós não, né? Como eu te falei, hoje nós temos aí de 40 a 50 sessões variadas para poder atingir todas essas faixas etárias. Então, para a gente retornar aqui na escola, se vir no começo do ano e vir no final do ano de novo, a gente nunca vai repetir sessão ano após ano. E sempre o Urânia está adquirindo novas sessões. Além das sessões que já tem no arquivo nosso, estão sempre adquirindo novas sessões. Então, esse projeto me chamou muita atenção por todos esses detalhes, não só pedagógicos, né, mas de tecnologia também que o Urânia usa. Deixa eu perguntar, já aconteceu de alguma escola contratar várias sessões diferentes? Já teve escola, por exemplo, que eu fui que, tipo, o 6º ano era uma sessão, 7º ano outra, 8º ano outra, 9º ano outra. Todas elas dentro desse mesmo projeto que eu te falei, sempre dentro das normas da BNCC, tudo certinho, mas como a gente tem várias sessões, que é para o mesmo nível, né? Então, ali, Fundamental 2 tem mais de 10 sessões que pode ser passado para o Fundamental 2. Então, às vezes, tem alguns professores que preferem. Alguns deixam, assim, a gente passar o que é o nosso normal. A gente já tem o nosso cardápio de sessão do ano que a gente está usando, né? Para Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio. Mas aí, salvo isso, o professor pode estar, a escola pode estar escolhendo. Então, já aconteceu, por exemplo, escolas no Guarujá, inclusive, aqui perto de vocês, não tão perto, mas litoral também, né? De uma escola que era Fundamental 2, como aqui, e foi escolhido uma sessão para o 6º, uma sessão para o 7º, uma sessão para o 8º, uma sessão para o 9º diferentes. Então, isso acontece. Não, para a gente é indiferente, porque assim, passando com certa antecedência, a gente já deixa lá já toda a programação feita, né? Assim, para a gente qual sessão vai usar é totalmente indiferente. A gente pode trocar sessões, a gente já faz já lá a programação, então pode ser trocada a cada sessão, ser uma programação diferente. Isso não tem problema nenhum para a gente fazer. Aqui foi escolhido, sim, do 6º ao 9º ano, vocês estão assistindo uma programação igual para todos, que ela porque misturou as salas, né? Então está indo 7º com 8º, 8º com 9º, então como estão juntando as salas, aí ficaria mais difícil fazer uma separação das sessões assim. Mas, por exemplo, no ano que vem, se voltar e de repente fazer uma logística diferente, né? Então aí sim, vocês já são 9º ano, né? Então, vocês vão estar, mas vocês vão estar por aqui, vocês vêm como convidado aqui na escola. Né? O projeto se expandiu bastante, né? Eu queria perguntar para o senhor como se foi muito difícil, né? Compartilhar, fazer a divulgação do projeto. Sim, o Urânia tem uma estrutura muito boa de marketing, né? Hoje, que como a gente está no Brasil todo praticamente, né? Então essa estrutura tem que funcionar muito bem para todas as unidades. Existe um padrão Urânia, né? Então, todos nós, as 13 unidades, trabalham com o mesmo padrão de atendimento e é o mesmo padrão de divulgação, de contratação, de valores, tudo isso, toda a parte pedagógica, a parte de logística, ela é igual para as 13 unidades. A gente trabalha com o mesmo padrão Urânia. Tá? Então, assim, claro que o Urânia teve assim, um aumento de unidades significativo em pouco tempo, mas ele conseguiu acompanhar com sua equipe de marketing, que também cresceu, né, dentro da equipe de marketing, de todas as áreas ali dentro da empresa, foi crescendo junto para poder dar conta dessa demanda que hoje está aí, né, como eu falei, praticamente no Brasil todo. Então, a escola lá do interior do Ceará tem
a mesma programação, a mesma estrutura de planetário, tudo que vocês viram aqui com vocês. Então, são sempre iguais, as unidades têm as mesmas estruturas, mesmas sessões, mesmo esquema de... Vocês viram que a sessão nossa não é uma única sessão, ela tem uma pré-sessão de abertura, né? Depois tem a sessão principal, tem o entretenimento no final, tem o bate-papo ali com o astrônomo no início, que dependendo de cada local que a gente faz, o tempo também que você tem ali, esse bate-papo pode ser maior ou menor, ele pode ser variado, pode ser um tema específico que o professor pode escolher também com a gente pode trabalhar esse bate-papo também com temas específicos, né? Então, mas isso é válido para todas as unidades que a gente atende. Então, tem esse padrão Urânia que a gente faz. Vocês conseguem faturar quanto, em média, por fora das escolas, assim? Olha, o faturamento, você diz financeiro mesmo, né? Eu não tenho esse custo comigo, é só o pessoal do financeiro do Urânia, né? Que poderia te passar melhor isso, porque como são 13 unidades, e assim, apesar dos valores serem padrões, mas você tem agenda de cada um, então tem unidades que você tem sessões, por exemplo, diárias de segunda a sábado, tem algumas unidades que às vezes tem segunda, quarta e sexta, mas geralmente as agendas estão cheias para todas elas. Só que a gente tem um diferencial de diárias, de valores, que você tem meia diária, tem diária cheia, depende muito da quantidade de alunos que você tem dentro de cada escola, né? Então, esses valores, eu não tenho como te passar valores assim, né, do faturamento do Urânia, mas exatamente por isso, ele é bem meio que eclético para cada dia, né? Então, às vezes eu faço uma meia diária, às vezes eu faço diária cheia, às vezes a gente trabalha os 3 períodos, manhã, tarde e noite, aí tem adicional noturno dos valores, então é bem assim, meio que complexo isso tudo das 13 unidades juntos, né, para fazer essa estimativa. Tá? Você fez um post no Instagram, era uma mãe que ela perguntou, era uma mãe que ela perguntou que ela queria comprar um telescópio pro filho, a Urânia falou que era melhor um binóculo. Qual que é a diferença? É que depende assim, se você nunca teve um telescópio, você vai iniciar a observação do céu, o ideal é você iniciar com binóculos, por quê? O binóculo ele te dá menor aumento, mas ele te dá um campo de visão maior. Então, para você acostumar a encontrar objetos, o telescópio ele vai te dar um campo pequenininho de visão, tá? Então, aí para você iniciar direto com um telescópio, às vezes se você não tem experiência nenhuma de céu, o ideal é você iniciar com um binóculo, acostumar a observação com um binóculo, campos de visões, como localizar objetos, aí você vai treinando o céu, né, que a gente fala treinamento de céu, de reconhecimento de céu, você vai fazendo isso dia a dia ali, tranquilo, e aí depois você vai partir para um telescópio, porque ele está mais acostumado com o céu. Por quê? Existem telescópios motorizados, que ele tem um motorzinho que compensa a rotação da Terra para acompanhar o objeto, que alguns até fazem buscas automáticas sozinho, né? Porém, claro, isso tem um custo muito maior, né? E você tem os telescópios de custos menores, que você faz acompanhamento manual, tem que fazer busca manual, então aí você tem que conhecer um pouquinho do céu. Eu quero ver Saturno, mas onde Saturno está agora? Ele está visível agora, não está? Você precisa recorrer a um software para ver ali a localização dele e manualmente você ir lá e colocar ele no seu campo de visão. Então, isso requer um pouquinho de treino, um pouquinho de acostumar. Por isso que a gente sempre indica, quem vai começar, começa com um binóculo, vai acostumando com o céu, vai usando softwares para ir localizando objetos, né? O binóculo, além de ele te dar um campo de visão maior, ele te dá uma luminosidade na imagem maior também do que o telescópio. Porque quanto maior o aumento e menor o campo, o brilho da imagem ele é menor também. Então, aí a dificuldade para você encontrar os objetos, depende do tipo de objeto que você vai estar procurando, ele é mais difícil. Então, o ideal sempre é começar com um binóculo. Medidas de binóculos ideais. Pelo menos um que a gente fala 10 por 50. Ele tem 50 milímetros de abertura, as lentes dele, e ele tem 10 vezes de aumento. Isso te dá 5 graus de campo, você dividido ali 50 por 10, você tem o campo de visão dele, 5 graus de campo é um campo excelente. Para você ter uma ideia, a lua cheia ela tem praticamente meio grau no céu. Então você tem 5 graus de campo. Aí imagine que um telescópio que você pega, tem telescópio que você não consegue pôr a lua inteira no campo de visão dele. Ele tem menos de meio grau de campo de visão. Então imagine assim, a dificuldade que você tem se você for começar direto com um telescópio. Então, por isso que o ideal é começar com um binóculo. Até para ver o céu com o telescópio binóculo, tem que estudar, né?
Bastante, tem que conhecer bem o céu, porque como seu campo de visão é reduzido, para você encontrar um determinado... Tem objetos que são visíveis a olho nu que você vai observar, tem objetos que não. Nebulosas, por exemplo, algumas galáxias, né? Você não vê ela a olho nu, você tem que saber onde ela está e fazendo a busca de campo para colocar o telescópio lá na região para você poder observá-la. Então aí você precisa conhecer um pouquinho mais do céu. Pode ir tranquilo. Qual foi o maior corpo que entrou na órbita? Maior? Maior corpo que entrou na órbita? Você fala que orbita a Terra ou que caiu na Terra? Que orbita a Terra? A Lua, ela é o maior corpo que a gente tem, ela está presa aí a essa gravidade da Terra, né? Então o sistema Terra-Lua funciona como um sistema duplo ali, uma está atraindo a outra, então elas estão girando ali junto. Quando a gente fala que a Lua gira em torno da Terra, não é bem assim, na verdade Terra e Lua giram em torno de um baricentro entre os dois corpos, né? Esse baricentro é o centro de massa de dois corpos, tá? 2 ou mais corpos, no caso Terra e Lua, ela tem um baricentro. Onde está esse baricentro? Ele não está no centro da Terra, então a Lua não gira em torno da Terra. Esse baricentro, ele está quase na superfície da Terra, porém ele está dentro do globo da Terra, tá? Mas ele está quase ali na superfície da Terra, bem próximo à crosta. Então, a Lua gira em torno desse ponto, desse baricentro. Consequentemente, a Terra, o centro de massa da Terra, lá no núcleo da Terra, também gira em torno desse ponto. Então, Terra e Lua giram em torno do baricentro. De vez em quando, nós tivemos aí agora, recentemente, um asteroide que entrou na órbita da Terra. Então, ele está aí por alguns dias orbitando a Terra, como se a Terra agora tivesse 2 luas, né? Porém, ele não é visível a olho nu, mas ele fica orbitando a Terra. A partir do momento que você orbita um planeta, você é um satélite natural dele. Só que acontece isso, você tem satélites naturais que são fixos, você tem satélites naturais esporádicos. O que aconteceu com a Terra agora, há pouco tempo, e já aconteceu várias outras vezes com outros planetas também e com a própria Terra. Ou seja, vem um asteroide e fica orbitando a Terra por alguns dias, até meses, e depois ele sai de novo da órbita, não fica mais ali em torno da Terra. Então, de vez em quando tem alguns... Geralmente esses asteroides têm tamanhos variados. Você vai ter asteroides aí com 1 ou 2 quilômetros de diâmetro, vai ter asteroides com 10, 8 quilômetros de diâmetro. Então, mas a Lua ainda é o maior corpo que está preso aí a essa força gravitacional da Terra. Quais são as constelações que dá para a gente ver a olho nu? A olho nu você vê todas as constelações da região onde você estiver. Então, por exemplo, como a gente está numa determinada latitude sul, você perde algumas constelações que estão numa latitude mais alta para o norte. Por exemplo, a chamada estrela polar, né, a Polaris, a gente não vê daqui da nossa região, porque ela está exatamente próxima ao Polo Norte Celeste. Polo Norte Celeste, como nós estamos aqui numa latitude próxima aí a 23 graus sul, a Polaris vai estar 23 graus lá para o norte, abaixo do horizonte. Então a gente não vê. Se você quiser ver, assim como o pessoal lá da Europa, por exemplo, não vê o Cruzeiro do Sul aqui. Né? Por isso que o Cruzeiro do Sul, por exemplo, quando a gente pega lá a mitologia das constelações, da época da Grécia Antiga, tudo mais, você vê lá que não tem menção nenhuma ao Cruzeiro do Sul, porque não é visível de lá. Né? Para você ver todas as constelações, você conseguir, são 88 constelações que o céu é dividido hoje. Para você enxergar essas 88 constelações a olho nu, você precisa estar sobre a linha do equador da Terra. Se você estiver sobre a linha do equador da Terra, você olhando os dois horizontes, norte e sul, então isso tudo conforme a Terra está rotacionando, o céu vai se movimentando à nossa volta, né? Esse movimento aparente, e aí você consegue ver então todas essas constelações, as 88 constelações, mas teria que estar ali sobre a linha do equador da Terra. Bom, gente, chegamos ao fim. Esse foi mais um podcast. Tinha travado. Continua. Esse foi mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos para os próximos podcasts. É isso. Obrigado, gente. Até a próxima.